Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o seu comentário. Eu estou aqui no Salão Rosa, já conhecido por vocês, que se tornou, inclusive, icônico aqui no canal. Se você gostar da minha explanação, eu vou pedir a você para deixar o like, para você se inscrever no canal, porque isso é muito importante para o crescimento do mesmo. Você sabe que aqui tem democracia, aqui tem debate, aqui é espaço para rubro-negros e anti-rubro-negros. Portanto, gostando da minha explanação, deixa o like e peço até que recomende esse vídeo para outros rubro-negros em especial, porque vender o Gabigol, no meu entendimento, é algo inadmissível e eu vou te explicar por quê. Não é só porque eu sou o Gabizete assumido, não. É porque realmente, meus amigos, existe uma dificuldade crônica dos times de futebol, e não somente aqui do Brasil, mas do mundo inteiro, de encontrarem algumas soluções para posições raras no futebol brasileiro. Veja bem o que está acontecendo com o Palmeiras. Ficou um tempo tendo que adaptar o Zé Rafael na função de primeiro volante, e só agora, me parece, com o jogo, o Aníbal Moreno tenha dado certo e tenha, então, concedido esperanças ao treinador do Palmeiras de resolver esse problema. Porque o outro, ele não conseguiu resolver até hoje. E o Hendrick vai sair, qual seja, o do comando de ataque. O Palmeiras tentou contratar o Pedro, contratou ali o El Flaco Lopes, não conseguiu. Nós estávamos debatendo isso na live dessa madrugada, que aliás foi muito boa. Se você quiser revisitar, você pode assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar do debate. Isso aconteceu lá no final da live, quando o Fernando do Insta Verde entrou e nós começamos a debater. E o Flamengo, meus amigos, que não tem esse problema, porque nós temos seguramente, por mais que você possa fazer críticas ao Pedro e Gabigol, os dois são os melhores centroavantes do país. Veja bem como são as coisas. O Corinthians tentou contratar o Gabigol e agora está partindo para uma solução que, no meu entendimento, é negativa, acho até risível, de contratar o Pedro Raul. Não dá para comparar o Pedro Raul com o Gabigol. E agora, meus amigos, nós estamos exatamente, eu vou falar de mim, eu vou falar sobre o meu pensamento, sobre a minha angústia. Eu realmente estou temeroso de que o Flamengo negocie o Gabigol, apesar da multa. Eu vou falar isso aqui para vocês, com o Grêmio, porque o Landim, em recente entrevista, não deixou claro a sua vontade de renovar o contrato com o Gabigol. Ao contrário, ele emitiu pistas de que não renovaria. Essa tranquilidade, essa fleuma do Landim me preocupa bastante, porque nós sabemos muito bem que o Gabigol tem vaga em qualquer equipe aqui do Brasil. E nós sabemos também que tem uma parte de torcedores rubro-negros que, no meu entendimento, ainda não raciocinaram sobre o que significaria o Gabigol indo para uma outra equipe do futebol brasileiro. Ainda mais o Grêmio, que tem se reforçado bem e que, no final do campeonato do ano passado, deu uma guinada muito importante, disputando ali posições lá no topo da tabela. O Grêmio é um rival muito importante dentro de campeonatos esse ano, meus amigos, que indubitavelmente você pode apostar, vão ser muito mais equilibrados do que no ano passado. E nós sabemos também da grande amizade que existe entre o Gabigol e o Renato, e nós sabemos também que esses influenciadores concorrem para persuadir o torcedor rubro-negro de que, se o jogador quiser ir, ele tem que ir, porque o incômodo vai contaminar toda a equipe e o nível de produtividade, de performance dele baixará. Isso é um engodo tremendo. Até mesmo nós temos o De La Cruz como exemplo disso aí, porque o De La Cruz queria, eu sempre tenho dito isso, eu vi para o Flamengo já no meio do ano passado, e o River Plate o prendeu ali. Já havia uma negociação de salário acertada com o De La Cruz e com o procurador do De La Cruz, e o River Plate o prendeu ali, dizendo que ele só sairia pelo valor da multa, e ele ficou lá e jogou o segundo semestre todo pelo River Plate, foi o melhor jogador do River Plate, e a torcida do River Plate o ama até hoje. Então isso aí é uma pura falácia, essa história de que, se o jogador não sair, ele não vai se comprometer. Aconteceu com o Pedro mesmo aqui no Flamengo. Pedro é exemplo cabal disso.
O Palmeiras queria contratar o Pedro deu sinais de que queria sair, insatisfeito com a reserva que estava. Isso aí foi em 2022, na época do Paulo Souza, e o que aconteceu é que entrou o Dorivalzinho ali, com aquele esquema simplório dele, acabou encontrando um losango ali no meio campo, que deu sustentáculo defensivo à equipe, permitindo escalar o Pedro e o Gabigol juntos. Então isso aconteceu. O Flamengo segurou o Pedro. O Flamengo anteriormente também tinha segurado o Pedro numa convocação da seleção olímpica, não liberou o Pedro, e todo mundo também dizia que ele não iria se comprometer. E o resultado disso qual foi? No final do ano de 2022, o Pedro, um dos melhores jogadores da equipe, o Pedro fazendo gol, sendo convocado para a seleção brasileira pelo Tite. Então isso aí é pura falácia de que você vai prender o jogador, caso ele queira sair, ele não vai se comprometer, porque não é isso, ele não vai comprometer a própria imagem, ele não vai se desgastar com uma torcida, ele não vai ter o seu nome posto nos debates de televisão como um jogador que se comporta como um bagre, um jogador ruim que está em má fase, desgastando ainda mais a imagem e depreciando também o seu valor no mercado. Isso não existe. Assim como não existe também pensar em vender o Gabigol. Eu não ia nem fazer esse vídeo agora, eu resolvi fazê-lo porque essas especulações são muito fortes. O Flamengo tem essa mania, meus amigos, de vender jogadores por preços mais baixos da multa. Parece que para o Gabigol sair pela multa para um time do exterior, esse time tem que desembolsar 177 milhões. Para um time aqui do Brasil, o Gabigol sairia por 700 milhões. Isso te tranquiliza? A mim não. A mim não, porque o Flamengo é bem capaz de negociar um valor muito mais baixo para poder sair com o Gabigol. Porque, incrivelmente, me parece, pelas pistas, ninguém me falou que o Landim não quer a permanência dele ali. E outros clubes querem. E está aí o Renato que quer levar o Gabigol para lá. E esse debate, meus amigos, eu não costumo acreditar na maior parte das coisas, mas esse é um debate que está bastante fortalecido lá no Sul. Eu assisti alguns programas de rádio hoje à tarde, e eles comentam muito sobre essa possibilidade, e parece até que o Gabigol teria sinalizado ao Renato que gostaria de ir. Você vai dizer aí, isso não é verdade, Gil, porque já houve desmentidos. Gil, isso não é verdade pelo valor de 700 milhões, então que não seja. Tomara que realmente não seja. Tomara que isso não se concretize. Se você quer saber, eu apostaria que o Gabigol não vai para o Corinthians. Mas essa é uma situação que pode piorar, inclusive na medida em que mais próximos estejamos do meio do ano, quando o Gabigol assinaria então um pré-contrato com qualquer equipe, porque o contrato dele expira no final do ano. Então, antes de qualquer coisa, eu estou aqui apostando, eu estou aqui asseverando a minha opinião de que o Gabigol não pode sair, porque para encontrar outro jogador vai ser muito difícil. Que outro jogador, que outro centroavante, eu tive esse debate com vocês outro dia, que outro centroavante poderia então ocupar a posição de centroavante no Flamengo? Quem é que o Flamengo contrataria? Você vai citar um monte de nomes, todos eles caríssimos, ou então vai trazer um bagre, que nem é o Pedro Raul, que o Corinthians está negociando agora, que não deu certo aqui no Vasquinho. É isso que você quer? Não, então tem que começar a protestar desde já. Gil está falando isso por quê? Para que possa, de uma certa forma, te conscientizar disso, para você participar desses debates no Twitter, para você participar desses debates no Instagram, porque tem influenciador já defendendo a saída do Gabigol, inacreditavelmente influenciador rubro-negro, inclusive isso não pode ser rubro-negro, sinceramente, porque você tem que pensar racionalmente. É assim que nós temos que pensar. Eu respeito a tua opinião, deixa aí. Se você acha que o Gabigol tem que sair, bota aí. A maior parte se disfarça, inclusive, de rubro-negro, e não é rubro-negro, porque os anti-rubro-negros querem mais mesmo é que ele saia, mas nós não podemos sucumbir a uma coisa dessas. Como eu te falei, mais tarde tem a live do bar. Às 10h30 vai ser bem legal, no momento em que o mercado da bola está muito aquecido, então os outros companheiros lá, os vascaínos, botafoguenses, estão ávidos por contratações também, e essa live vai ser bem legal, nós vamos contar muitas histórias, nós vamos nos divertir muito hoje às 10h30. Para você saber, às 8 horas também vou fazer uma live lá na Twitch, isso mesmo. Gil na Night,
lá na Twitch. Aí vai acabar umas 10 horas, tem meia hora para começar a live do YouTube. Me siga lá também na Twitch, Fernando Gil RN, você vai gostar. Meu Instagram é Fernando Gil Gil e o meu com a minha filha, @Família_Gil. Se inscreva aí. Deixa seu comentário aí. Até mais tarde. Live do bar, meu amigo. Saudações rubro-negras, aqui direto do Salão Rosa. Saudações, um grande abraço.